canal Visionário Espiritual. Seja bem-vindo. Eu agradeço aos que já estão inscritos e também agradeço aos que pretendem se inscrever no canal Visionário Espiritual. Amém? Eu vou falar um pouquinho aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, né? O apóstolo Paulo escreveu essa carta há 1900 há quase 2000 anos atrás foi escrito esta carta, não é, para os Efésios. O apóstolo Paulo, né, escreveu essa carta e mandou para eles, dizendo o seguinte, 2, 8 e 9 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se engrandeça. Que obras? As obras da lei. As obras da lei. Vocês são salvos? Foram salvos? Ele falou lá, né, para os Efésios. Vocês foram salvos, não é? Pela graça. E graça, mas que graça? Por Jesus. Jesus foi a graça, não é, imerecida para aquele povo lá dos judeus, para os judeus, né? E salvo de quê? Salvo, liberto da lei de Moisés. Porque aqui no 9 está dizendo, não vem das obras para que ninguém se engrandeça, né? Bater no peito. Eu fui salvo porque fiz um sacrifício. Eu fui salvo porque jejuei. Muitos dizem que foi salvo, é salvo porque dá o dízimo. Muitos dizem que é salvo porque tomou foi batizado nas águas, né? Mas isso é obra da lei, certo? E para que as pessoas entendam que muitos, eu acho que é milhões e milhões que ainda pensam que foi pelo sangue de Cristo hoje que eles estão salvos. Não, eles foram salvos antes da construção do mundo, como está escrito em Efésios 1:4. Você quer ver? 1:4 de Efésios? Olha o que é que está escrito em capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Mas o que foi que ele salvou? O que foi que ele salvou em nós? Em nós, não foi, já viemos salvos. Ele salvou antes da construção do mundo lá, aquele povo lá, junto com nós, certo? Antes da construção do mundo. Ele veio morrer na cruz para abolir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia que era pelo sacrifício de cada um que eram salvos. Mas na verdade, não foi. Eles já estavam salvos, a mente deles já estavam salvas. Só que com a lei de Moisés, né, cauterizando a mente deles, né, eles nunca iriam ter essa certeza. A mente deles nunca iam ser o lugar do Espírito Santo, a casa e morada do Espírito Santo, como está escrito lá em 1 Coríntios 3:16, né? Que nós somos templos e morada do Espírito Santo aqui. Também em Atos 17:24 está dizendo o seguinte, Atos 17:24, que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E o que é templos feitos por mãos de homens? Uma casa, um templo feito de tijolo. Ele habita no entendimento dos filhos. O entendimento dos filhos dos eleitos, dos filhos, morada e santuário do Espírito Santo. Então, naquela época, a mente deles não poderia ser morada do Espírito Santo porque estava contaminada, estava cauterizada, estava suja com os ensinamentos da lei de Moisés. Então, por isso que... E quem foi a graça? Pela graça como assim? Porque Jesus veio gratuitamente morrer na cruz, derramou seu sangue lá na cruz, cumpriu, aboliu a lei de Moisés, para que a partir da hora que ele ressuscitasse, né, depois do terceiro dia, no terceiro dia ele ressuscitou e a mente das pessoas já estão livres para receber o Espírito Santo. Por isso que ele falou aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus.
Dom, o que é dom? É presente. Pela graça sois salvos. Pelo o que é graça? Favor não merecido. E qual foi o favor não merecido? Ele ter morrido na cruz pelo aquele povo. E para nós, não, nós já nascemos livres da lei de Moisés, já nascemos livres de qualquer tipo de sacrifício, nós já nascemos salvos da lei de Moisés, salvos no Espírito, não é? Foi uma escolha, não é, que ele fez, porque está escrito aqui em Efésios, né, 4, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, antes da construção do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, não vos preocupeis. Não precisa fazer sacrifício mais. Não há nenhum tipo de sacrifício que possa salvar alguém. O único sacrifício que salvou os eleitos, os filhos, foi o sacrifício na cruz de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, para salvar aquele povo da lei de Moisés. Amém? Do ano 70 para cá, quem nasceu já nasceu livres, livres, filhos, sem nenhuma obrigação. Amém? Canal Visionário Espiritual é o canal. Inscrevam-se. Obrigado, gente. Que a graça e a paz esteja com vocês incessantemente. Este é o desejo do seu irmão da Silva.